Olá, começa agora o programa De Olho no Futuro. Eu sou Carol Passos e o nosso tema de hoje é assessoria de imprensa. Em 1772, 4 anos antes da proclamação da independência dos Estados Unidos, um grupo de revolucionários comandados por George Washington, preocupado com a divulgação de informações oficiais, contratou um escritor e editor, Samuel Adams, para desenvolver um trabalho que mesclasse elementos da comunicação. As primeiras publicações empresariais surgiram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos no século XIX. Os efeitos sobre a opinião pública consolidaram-se e, a partir daí, começaram a aparecer jornalistas que se encarregavam de divulgar o que acontecia dentro das organizações. Outras áreas também adotariam a ideia, levando ao público fatos do mundo empresarial. E quem vai contar um pouco sobre essa profissão para a gente hoje é o professor de assessoria de imprensa, Maurício Guilherme. Olá, Maurício, tudo bem? Tudo jóia, Carol, tudo bem. Maurício, quais são as funções e atividades desenvolvidas por um assessor de imprensa? Carol, eu diria que hoje essa pergunta ela é multifacetada em função justamente das múltiplas funções hoje de um assessor. Inclusive, é interessante pensar o assessor de imprensa dentro de um universo mais amplo, que é o da assessoria de comunicação, né, que, na verdade, vai trabalhar com atividades tanto operacionais quanto estratégicas. O assessor de imprensa, em si, né, o assessor dentro de uma assessoria, é aquela pessoa que vai fazer a mediação entre o universo da organização e todas as suas atividades e todo o seu cotidiano de interesses, a mediação entre essa organização e as suas diversas possibilidades de diálogo com diversos públicos, por meio, principalmente, como o próprio nome diz, da imprensa. Só que hoje a gente tem que imaginar que há um universo multifacetado de possibilidades de transmissão da informação. Então, o assessor de imprensa hoje, ele lida não só com a imprensa diretamente, mas com essa relação, essa mediação com diversos outros públicos que têm aparecido em função do momento que vivemos, né, de convergência de mídias e da possibilidade de todos serem produtores. Eu diria que é um profissional multifacetado que faz essa mediação aí entre o universo da organização e os diálogos dessa organização. Sim. Como você avalia o mercado de assessoria de imprensa atualmente? Qual a importância desse instrumento dentro da comunicação? Mais de 60% dos alunos de jornalismo, especificamente, que se formam hoje, eles estão sendo absorvidos no mercado de trabalho pelas assessorias. E esse número deve ser maior, inclusive, no território das relações públicas e também da publicidade. Ou seja, hoje é indispensável que as universidades preparem, principalmente os jornalistas, no caso de um curso de jornalismo, para lidar com esses desafios das assessorias de imprensa. Há não só uma demanda muito grande, mas uma necessidade da própria sociedade em conhecer melhor suas organizações, ou o funcionamento das organizações, ou os interesses. Quando a gente vê, por exemplo, disseminado temas ou conceitos como sustentabilidade, responsabilidade social, é claro que essa dimensão ela diz respeito diretamente a demandas sociais. A demandas sociais que fazem com que haja a necessidade cada vez mais premente desse profissional que vai fazer justamente essa mediação entre o que a organização tende a oferecer e aquilo que a sociedade demanda. É indispensável hoje que as universidades se preparem para formar, principalmente na área de jornalismo, profissionais aptos a lidar com as demandas das organizações por atender a esse diálogo com a sociedade. Maurício, existe algum setor mais difícil de fazer? Mídia, cultura, educação, gastronomia e turismo? É difícil falar de uma área mais difícil. Agora, eu aí, em função da minha própria experiência, eu diria que áreas excessivamente técnicas, elas desafiam os assessores de modo mais contundente. Se você vai trabalhar, por exemplo, como assessorar uma instituição de pesquisa, não é mais uma instituição de pesquisa que lida com diversas áreas do conhecimento, da física à química, da microbiologia à neurociência, é óbvio que você vai precisar não de especialização, mas de uma compreensão genérica de diversas áreas do conhecimento e mais do que isso, você precisa, como assessor,
ter uma noção muito perspicaz e muito detalhada do que seja a própria ciência, né? Qual é hoje a crise, seja ela paradigmática, seja ela metodológica, vivida pela ciência? O que é a ciência em si? O que diz a história da ciência? Nesse sentido, isso vale para quaisquer assessorias. Antes de fazer um bom trabalho à frente da assessoria, conheça de forma muito detalhada, de forma muito próxima, a sua organização, né? Esse é o único modo de você fazer um trabalho que realmente condiga com a natureza da organização e que vá atender a seu público de modo direto, de modo mais claro, ou seja, só assim você vai conseguir fazer uma mediação mais transparente e ao mesmo tempo mais eficaz. Sim. Na sua assessoria, qual foi o projeto mais bacana que você já trabalhou? Eu trabalhei, na verdade, durante 10 anos na assessoria da UFMG, né, fui assessor da UFMG, e fiz alguns trabalhos não como freela, porque eu estava vinculado a uma assessoria, mas fiz para uma série de empresas. Eu vou citar algo que me veio agora à mente, assim, de modo direto, que é a assessoria do vestibular da UFMG ao longo de 7 anos. Foi bastante desafiador em função, né, da dimensão mesmo do evento, que diz respeito a milhares de pessoas e que ano a ano era desafiador em função da natureza realmente e da especificidade de cada um daqueles concursos. Mas é curioso imaginar, quando você lida com uma instituição muito grande e você vai atender essa instituição ou vai buscar fazer essa mediação, é geralmente um desafio amplo, grande, vasto, mas você já conta com uma organização que lhe promove uma abertura, por exemplo, na mídia. Eu diria que os mais interessantes desafios dizem respeito geralmente a pequenas propostas, ou seja, pequenas bandas, pequenos grupos, pequenas organizações, que não têm automaticamente um espaço na mídia. Vai caber ao próprio assessor criar ao longo dos meses, dos anos, do período em que ele estiver à frente dessa organização, criar um modo de ampliar o relacionamento dessa organização com a mídia e com os diversos outros públicos da organização. Então, assim, é desafiador cada novo projeto, porque cada novo projeto tem, na verdade, uma natureza muito própria. Sim. Qual é a recomendação que você deixaria para os estudantes de comunicação que estão interessados em trabalhar com assessoria? Em primeiro lugar, apaixonem-se pela organização para a qual vocês trabalham. Não de modo passivo ou de modo pouco crítico. Não, compreendam e se apaixonam no sentido de eu sou responsável por ampliar, por tornar mais plausível os diálogos de uma determinada organização com seus públicos. Isso é fascinante, né? Ou seja, estudem muito bem a sua organização para que faça sentido todo aquele processo de comunicação. Um outro detalhe, eu costumo brincar que nós, como assessores, somos, mesmo que não sejamos ricos, que não sejamos grandes industriários, que não sejamos milionários, nós vamos lidar com a possibilidade de criar um mini império de comunicação. É óbvio que é uma brincadeira, mas imaginemos que, por vezes, você vai implementar uma TV, você vai implementar um mecanismo de envio de release para a empresa, você vai implementar uma série de produtos que dizem respeito a toda a sua trajetória como jornalista, ou como relações públicas, ou como publicitário. Ou seja, compreender a organização de um lado e, por outro, perceber o fascínio que é atender uma organização no sentido de você pôr em prática tudo aquilo que você vai ter absorvido ao longo de 4, 5 anos numa instituição de ensino. Maurício, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, Carol. O nosso programa hoje fica por aqui. Até a próxima.